Shalom, shalom, people of God, povo de Deus, shalom, a paz em nome de Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para compartilharmos a palavra do nosso bom e grande Deus, Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui para compartilhar mais uma vez a palavra de Deus e queremos te pedir ao amado internauta, ao amado telespectador, ao amado ouvinte que nos ajude a publicar, a expandir o reino de Deus. Nos ajude a expandir o reino de Deus. A Bíblia diz que idem por todo o mundo e pregai o evangelho. A Bíblia não diz para ensinarem as pessoas que irão, a Bíblia diz ide. O que quer dizer de que você, povo de Deus, você, meu amado pastor, a Bíblia nos convida a pregarmos o mundo, a pregarmos o evangelho por todo o mundo e em testemunhas a todas as nações. A Bíblia diz, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. É o que nós estamos aqui a fazer, a seguir e a obedecer os mandamentos de Cristo, ir e pregar o evangelho em testemunha de todas as nações, de todas as gentes. Esse é o nosso grande mandamento. Pastor, fica aí uma nota. Servo, fica aí uma nota. Meu irmão, fica aí uma nota. Você deve contribuir com o evangelho na Índia, na América, no Brasil, em Portugal, Moçambique, Holanda, África. Você deve contribuir com o teu evangelho, porque a Bíblia diz, ide em todo mundo e pregai o evangelho. Essa é a nossa grande comissão, pregar o evangelho de Jesus Cristo, pregar o evangelho de Deus, em testemunha de todas as entes e todas as nações. Com isso eu quero, amado irmão, pregue comigo o evangelho, dando seu like, subscrevendo ao canal, vamos a isso, vamos à mensagem do dia. Alright, vamos à mensagem do dia. O meu tema hoje não é uma questão de amor, mas é uma questão de justiça. Ouça-me bem. O fato de Deus responder às tuas orações não está inserido dentro do pacote amor de Deus, mas está inserido dentro do pacote justiça de Deus. Em resumo, podemos dizer, não é uma questão de amor, mas é uma questão de justiça. Não é uma questão de amor, mas é uma questão de justiça. O fato de Deus te responder não é porque Deus te ama, mas porque Deus está sendo justo consigo. Eu tenho ouvido, né? As pessoas dizem, uau, Deus ele me ama, por isso Deus ele me respondeu às orações. De fato, naquilo que são as raízes desta questão, oração respondida, naquilo que são as raízes desta questão, que é as orações respondidas, não é questão amor, é questão justiça. Se Deus te respondeu a uma oração sua, saiba de que Deus foi justo consigo, não porque Deus te amou, mas porque Deus foi justo. Porém, meu amado irmão, pelo método da observação, análise e conclusão, eu cheguei à conclusão de que poucos, senão ninguém, vai dizer de que Deus é justo por ter recebido oração. Todos dizem, Deus me ama. E vamos falar disso no vídeo de hoje, a questão da justiça de Deus e a questão do amor de Deus no que concerne as orações respondidas. Mas saiba, a raiz e o tronco disso
é justiça, não é amor de Deus, mas Deus está sendo justo consigo. Desta feita aqui, se a pessoa não se esforçar, a pessoa não orar, a pessoa não jejuar, não terá as respostas das orações. Não porque Deus não lhe ama, Deus ama essa pessoa, mas porque Deus quer ser justo, Deus está sendo justo. Deus está sendo justo. Se ele não responde, está sendo justo consigo. Se ele responde, também está sendo justo consigo. Não é uma questão de amor, mas é uma questão de justiça. Superficialmente, understand my language, understand my blá blá blá. No superficial, a justiça de Deus pode ser entendida como amor de Deus. A justiça pode ser entendida como amor de Deus, mas a raiz e o tronco no qual as orações respondidas estão assentes é justiça, não é amor. As raízes e o tronco das orações respondidas é justiça. Eu repito, a justiça e o tronco das orações respondidas é a justiça, não é o amor de Deus. Não é o amor de Deus. Então, só para não criar mais, só para evitarmos aquilo que se chama embaraços, atrapalhaços daquilo que são o estudo de hoje, o vídeo, vamos ficar aqui entrar na Bíblia, né? Nos versículos bíblicos. Vamos ler o nosso livro-chave de hoje, está lá em Lucas 18, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Lucas 18, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Porém, eu só que vou aqui ler, citar o versículo 7. Vou aqui citar somente o versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor, Lucas 18, versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. A Bíblia diz, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Amado, a Bíblia é clara. A Bíblia não está a dizer Deus amará aqueles que clamam a Ele de dia. A Bíblia diz Deus fará justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Deus não fará justiça. Amado irmão, é uma questão de justiça. O estudo nasceu desse versículo, o meu estudo nasceu desse texto aqui. Foi o texto que me despertou a mim. Foi o texto que me despertou. É uma questão de justiça. Vamos à Bíblia. Tenho outro versículo para poder sustentar as minhas explanações e explicações. Vamos à Bíblia. Romanos, capítulo 4. Vamos agora ver Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 21. Vamos ler versículo 21 e versículo 22. Romanos 4, versículo 21. Diz a palavra do Senhor. E estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. O fato de Abraão ter crido em Deus, de que Deus era certamente de que Deus era poderoso para fazer a promessa. A Bíblia diz que o fato de Abraão ter crido, isso isso tornou a ele como justo. Isso tornou Abraão como justo. Isso tornou Abraão como justo. O fato de Abraão ter crido em Jesus, em Deus, aliás. O fato de Abraão ter crido em Deus, isso tornou Abraão como justo. Amado irmão, se colocarmos
duas pessoas. Cada pessoa, as duas pessoas têm as mesmas dificuldades, mesmas adversidades e turbulências na vida. A primeira pessoa orar num nível extraordinário e a segunda pessoa não orar lá muito. A pessoa que vai receber as respostas mais cedo será a pessoa que está será a pessoa que mais ora. Não porque Deus não ama essas duas pessoas, Deus ama a todos. Deus ama a todos. Porém, Deus vai responder a esse que orou muito. Por quê? Porque Deus está sendo justo com essa pessoa. Deus vai responder que a resposta mais rápida e mais eficaz, mais sólida, será para aquele que orou muito. Por quê? Porque Deus está sendo justo com ele. Deus ama a todas as pessoas. Deus ama a todas as pessoas. Mas Deus está sendo justo com essa pessoa que orou mais. Deus está sendo justo com ela. Há um ponto que eu não gostaria de aqui deixar passar, porque agora mesmo que eu estou aqui a dar essas explanações, veio à memória o versículo 8 do capítulo 18 de Lucas. Lucas 8, versículo 8. A Bíblia diz, vamos lá ler aqui, não tenho aqui só para poder evitar aquilo que são erros e falhas. Versículo 8 do capítulo 18 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. O versículo 11 também diz isso aí: digo-lhes depressa, lhes fará justiça. Ok, eu creio que essa questão de justiça já está meio exposta aqui neste vídeo. Quero colocar aqui o que me saltou a memória, o que me veio, aquilo que se chama meus neurônios agora. E a Bíblia digo-vos que depressa. Amados irmãos, a rapidez da resposta depende do teu empenho na obra de Deus. A rapidez da resposta depende daquilo que é a sua rapidez. Se você não colocar muita energia na tua vida espiritual, as tuas respostas serão o quê? Lentas. Se você colocar energia, as suas respostas serão rápidas. A Bíblia diz: digo-vos que depressa, que fará justiça. Sim, Deus fará justiça depressa aos que clamam a Ele de dia e de noite. Church of God, hear me and hear me well. Não é uma questão de amor, é uma questão de justiça. O livro-chave, o livro clássico, o livro principal é o nosso livro de Lucas 18, versículo 1 até o versículo 8. É isso que a Bíblia diz. Ok, graças a Jesus. Digo-lhe depressa, fará justiça. Agora, eu disse uma questão no meu começo do vídeo. Eu disse de que respostas respondidas podem ser consideradas, podem ser entendidas como amor de Deus. Podem ser entendidas como amor de Deus. Mas o tronco e as raízes é aquilo que se chama justiça. Agora, vamos lá passear, vamos lá dar um passeio aqui no João 14, versículo 21. Vamos lá dar um passeio aqui no livro de João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu me amarei e me manifestarei nele. Ok. A Bíblia diz: aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. E eu o amarei. E eu me manifestarei nele. João 14, 21. A Bíblia diz também, para sustentar esse versículo, lá em Provérbios 8, versículo 17, diz: eu amo aos que me amam.
Deus está a dizer, eu amo aos que me amam, os que de madrugada me buscam, que cedo me buscam, os que diligentemente me buscam, me acharão. Então, Church of God, se você orou e Deus respondeu essa tua oração, além de Deus estar a ser justo consigo, Deus está a dar amor. Além de Deus estar a ser justo consigo, Deus está a dar-te amor. Deus está a dar amor. E por quê? Por quê? Porque você o amou e ele também quer te amar. É o que a Bíblia diz. João 14, 21, Provérbios 8, 17. Ele te amou, você o amou, ele também te amou. Você o ama, ele também te ama. Você o ama, ele te responde às orações. Então Deus está a dar amor quando ele te responder às orações, além da justiça. Então, eu disse que a questão das respostas das orações respondidas podem ser entendidas como quê? Como amor, porque por causa dessa questão do intercâmbio que Deus quer fazer com o homem. Todo aquele que for diligente na obra, Deus também quer devolver um ato de amor, um ato de presença, um ato de manifestação de Deus. Deus quer quer responder a ele pelo ato de manifestação de Deus. Ok, eu acredito que ok, vou ler aqui o último versículo que eu gostaria aqui de ler. Está lá em Daniel, o último livro, Daniel 10, versículo 11. A Bíblia diz assim: e disse-me, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Ok, a Bíblia diz, o anjo estava a dizer, Daniel, homem muito desejado. Daniel era muito desejado, por quê? Porque mãe desejou a Deus. Deixou de comer aquilo que se chama o carnes do rei por um período de 3 anos. E também se engajou nessa oração de 21 dias só comendo legumes. Não sei como especificamente ele o fez, mas a Bíblia dá a entender que foi um jejum mesmo forte. Foi um jejum forte. Então, a Bíblia diz que Daniel o anjo disse que Daniel, homem muito amado e desejado. Por quê? Porque Daniel desejou a Deus, Daniel buscou a Deus, e Deus trouxe a resposta. Ele disse, Daniel, eu te amo. Disse Daniel, eu te amo. Então, Church of God, se você se empenhar diante de Deus, além de Deus estar a te dar justiça por responder às tuas orações, Deus vai fazer o quê? Deus vai te dar as orações respondidas. O que Deus vai te dar. Aquelas orações respondidas não funcionam somente como justiça, mas também funcionam como um amor funcionam como um amor de Deus. Funcionam como um amor de Deus. Então, Church of God, eu acredito que estamos se calhar vais me ouvir a falar um desses dias acerca do amor de Deus. Vais me ouvir a falar acerca do amor de Deus. Vais me ouvir a falar acerca do amor de Deus. E eu quero dizer que Deus ama as pessoas de maneiras diferentes. Deus ama as pessoas de maneiras diferentes. Os livros que aqui falamos podem nos esclarecer essa questão. São coisas que estão a surgir agora, graças a Deus. E eu estou com minhas ideias no lugar. É que estão a surgir agora, então, graças a Deus. Deus ama as pessoas de maneiras diferentes. A Bíblia chama Daniel de homem muito desejado. Provérbios 8:17 fala de eu vou amar os que me amam, Deus está dizendo. E temos o livro de João 14:21, que está a dizer, aquele que guarda os mandamentos, esse me ama.
Aquele que guarda os meus mandamentos, esse me ama, eu também farei o quê? O amarei. Significa que Deus vai deixar um bêbado ir ao inferno se esse bêbado não se converter. E Deus vai salvar aquele que é temente a Ele. Porque é questões de amor. Deus amou mais ao temente a Ele e amou menos ao que não temeu a Ele. Deus deu Jesus por... A única coisa, irmão, que é universal, a única coisa que é universal foi Jesus na cruz. Jesus morreu pelo justo e pelo ímpio. Jesus morreu por todos. A mesma Bíblia diz, Deus quer que todos se salvem. What? Deus quer que todo mundo se salve. Deus, por isso que Jesus já prova disso. Agora, caro, bênção, só vai ter quem for obediente. Só terá quem for obediente a Deus. Bênção de Deus terá quem for obediente a Deus. A Bíblia diz em João 14, 21, eu o amarei, aquele que me ama e guarda a minha palavra, eu o amarei. Eu o amarei. Então, amado irmão, Deus ama as pessoas de maneiras diferentes. Mas, irmão, se Jesus morreu por todos, claro, Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. Por quê? Porque Deus quer que todos se salvem. Agora, se você não for obediente, você será menos amado por Deus. Se você não for obediente, você será menos amado por Deus. E como se vê o amor de Deus nas nossas vidas? Através das manifestações de Deus, através do poder de Deus, através da presença de Deus, através das revelações de Deus. Isso é que mostra a quantidade do amor que Deus tem por nós, as manifestações de Deus. Tudo isso está lá inserido no livro de João 14, no versículo 21. Deus ama as pessoas de maneiras diferentes. Deus ama as pessoas de maneiras diferentes, claro. O básico do amor de Deus é a salvação. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todo mundo tenha sucesso. Mas amor de Deus, manifestação de Deus, só terá quem for só terá quem for obediente à palavra do Senhor. Conclusão, meus amados. Sabe, eu vinha com um tema. Meu tema já estava tudo desenhado. Eu já havia escrito. Já havia escrito de que não é uma questão de amor, é uma questão de justiça. Eu já havia escrito isso. É o que eu preparei aqui. Mas quando eu sentei aqui, comecei a ler os versículos, coisas começaram a aparecer e tal. Então, conclusão do meu estudo. O fato de Deus te responder às tuas orações está assente em duas plataformas, não só uma, porque eu estava convicto desta minha descoberta. As orações respondidas estão assentes em duas plataformas, que é a justiça de Deus, é uma das plataformas. A justiça de Deus é uma das plataformas que sustenta as orações respondidas, é a justiça de Deus, como lá vimos em Lucas 8, a partir do versículo 1 até 8, vimos lá no livro de Romanos, e temos um exemplo típico de duas pessoas, um que ora mais, um que ora menos. Então, a oração respondida está assente no plataforma chamada justiça, só para não deixar passar. A questão da justiça vem repetido duas vezes, no versículo 7 e no versículo 8 do capítulo 18 de Lucas. Então, justiça é uma das plataformas que sustentam as orações respondidas. Agora vamos. A outra plataforma que sustenta as orações respondidas é o fato de amor. O fato de amor, eu tenho que confessar aqui que Deus aqui me deu uma coisa
aqui a falar e tal, as coisas encaixei mais as minhas ideias no seu devido lugar. Então, e o fato de Deus responder às tuas orações está sendo uma plataforma chamada amor, a justiça está sendo uma plataforma chamada amor de Deus. Por quê? Porque a plataforma chamada amor de Deus está lá em João 14, 21, está lá no livro de Daniel 10, 11, quando Daniel ora e Deus responde a ele. E a questão de amor são textos clássicos. Por que não pegamos outras pessoas, outros homens de oração? Porque Daniel foi dito, isso já foi expresso na Bíblia, que ele foi muito amado por Deus. E uma das características da vida de Daniel foi a vida de oração e jejum. Vida de oração, jejum e obediência. Ele obedecia, ele orava, ele jejuava. Ele obedecia, ele orava, ele jejuava. Então, é uma das características de um homem, de Daniel, e ele foi declarado que ele foi um homem muito amado por Deus. Então, isso nos leva a crer de que se alguém ora, se alguém jejua, se alguém obedece a Deus, essa pessoa será amado por Deus. Então, Church of God, perdoe-me por esse, mas já estou aqui esclarecido. Orações respondidas estão assentes dentro do plataforma justiça e no outro pilar que se chama amor de Deus. Se Deus te responder às tuas orações, saiba porque Deus te responde isso porque Deus te ama. Mas não é porque Deus te ama por causa de Jesus, Deus te ama porque você orou. Outra coisa, Deus te responde às tuas orações não por outra coisa, mas é por causa da justiça de Deus. São essas duas plataformas e dois pilares que eu aqui gostaria de aqui colocar. Então, e eu convido ao amado irmão que visite o nosso segundo, terceiro, quarto vídeo. Esses vídeos eu coloco em sequência de número. Visite o nosso segundo, terceiro ou quarto vídeo. Lá eu venho explicar a questão do porquê algumas orações não são respondidas. Então eu acredito que este vídeo e o vídeo que eu já gravei poderão te esclarecer melhor acerca daquilo que são as orações, acerca desse tema que é orações respondidas. Eu acredito que irá te esclarecer acerca deste tema. Church of God, may the Lord bless you in the name of Jesus.